Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma entrevista no Clube do Design. Hoje estou recebendo meu amigo Felipe. Olá. E nós vamos falar sobre quadrinhos. E a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para o Felipe, você que é designer gráfico, como é que você foi parar nesse universo de quadrinhos? Bom, na verdade foi o inverso. Eu comecei estudando quadrinhos muito novo, acho que com 12, 13 anos. E foi isso que me levou a me interessar por design, né? Eu acho que graças aos quadrinhos é que eu me tornei designer. Entendi. Então você acha que desenhar é fundamental para ser designer? Eu acho sinceramente que o designer que não desenha tem que comprar um PlayStation e fazer outra coisa. Assim. O designer que não desenha, para mim, não existe. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Nesse universo de quadrinho, eu tive uma influência assim, norte-americana muito forte, pouquíssima europeia e nenhuma brasileira. Isso é cultural, é educacional, ou realmente o quadrinho americano ele está acima das demais escolas? Não, não diria que está acima, mas para mim também foi um processo natural a influência norte-americana. Assim. Eu comecei lendo quadrinhos americanos e com o tempo, evoluindo a minha leitura, eu fui buscar material europeu, material argentino, enfim. Japonês também, no final da década de 90 teve muita influência de mangá no Brasil, né? Uhum. Isso é um assunto que a gente vai abordar daqui a pouco, mas continue aí. Mas eu comecei lendo HQ, o comics americano, né? O Homem-Aranha, X-Men, principalmente a Marvel Comics, eu adorava o material da Marvel, assim. Daí crescendo um pouco mais, hoje eu leio muito a DC também, mas as minisséries, assim, não acompanho mais os materiais mensais, né? No meu estudo artístico, eu curti muito as coisas do Stan Lee e do John Buscema, que são dois nomes que sempre andaram juntos. E até hoje o livro deles é referência para a área de quadrinhos. Isso permanece ou existem novas linguagens, novas técnicas? Eu acho que para quem gosta de quadrinhos americanos, quadrinhos de super-herói, é inevitável que você conheça o trabalho deles. O Stan Lee ele criou quase tudo da Marvel Comics, né? Não tem como não ler, não conhecer, assim. Mas existem diversas possibilidades no quadrinhos, né? No Brasil mesmo, a forma como que o brasileiro faz quadrinhos é bastante diferente, assim. O mercado europeu também é outro, então tudo depende do interesse da pessoa, né? Do que ela está buscando. Mas aí que vem a questão. O que leva um cara a querer trabalhar com quadrinhos? Se, pelo menos aqui no Brasil, é sabido que não dá grana. Sim, é complicado. Eu vejo que hoje, no Brasil, a coisa está começando a mudar. O mercado brasileiro ele tá crescendo, com incentivo do governo até para adaptações de obras literárias para quadrinhos. O quadrinho entrando na escola, finalmente, né, que antes existia esse preconceito. Hoje não, hoje ele está nas escolas. Eu acho que o desenhista de história em quadrinhos hoje ele já começa... muitos deles a realmente viver de quadrinhos, assim, né? Antes não, antes ele era um apaixonado e alguns conseguiram, mas a grande maioria fazia mesmo por paixão e se virava fazendo trabalho de design gráfico, trabalho de ilustração editorial, alguma coisa do tipo. Mas você acha que, voltando ao que você tinha dito antes, essa invasão do mangá, do estilo japonês, contribuiu com isso? As pessoas acharam mais fácil fazer quadrinhos? Não sei se acharam mais fácil, mas da mesma forma que em um dado momento o quadrinhos norte-americano estava muito presente aqui, o mangá por um período também ficou. O que acontece é que assim, vira febre, todo mundo se influencia demais por aquele tipo de coisa, né? É aquela coisa de eu não posso... A impressão que dá é que eu não posso gostar de três coisas muito distintas ao mesmo tempo. Então vamos gostar aqui do mangá, vamos gostar agora do... E não é bem assim. Eu acho que nesse ponto é até prejudicial no sentido de... O desenho de quadrinhos no Brasil, assim, historicamente, ele sempre trabalhou muito bem a questão do humor, por exemplo. Uhum. E
com a chegada do mangá, parece que os artistas novos todos estavam fazendo mangá, mas o que tem de brasileiro nisso, assim, sabe? Não, eu acho que foi um momento ruim, assim, no começo. Você não gosta de mangá? Eu não gosto de mangá, mas talvez seja até um preconceito meu por eu ter vivido essa época e não gostado da experiência. Talvez mas seja... De Brasil, né? A gente sabe que o único cara de quadrinhos que fez sucesso foi o Maurício de Souza. Estou errado? Ah, mais ou menos, né? Hoje tem artistas brasileiros se dando muito bem, né? Mas que vive disso? Sim, por exemplo, uma revista chamada, minissérie chamada Day Tripper, né? Que foi lançada no ano passado, retrasado, pelos brasileiros Fábio e Gabriel, né? Que são irmãos. Foi um recorde de vendas até do mercado de quadrinhos brasileiro, assim. É uma publicação, na verdade, da DC Comics americana. Foi publicado lá, mas aqui no Brasil repercutiu muito bem. E, bom, acho que o Ziraldo também foi um artista de quadrinhos que se deu muito bem. O Laerte se dedica a quadrinhos. Até hoje temos grandes exemplos de quadrinhos. Eu tive aula com o Enfio. O Enfio é uma baita referência. Que é aquela coisa, né? São figuras pontuais, assim, você coloca ali nos anos 60, você pega 2, 3, anos 70 mais 2 ou 3. Nunca houve uma coisa muito forte, que eu acho que hoje o Brasil está tendo, assim, está chegando num... A gente pode falar que a gente tem um mercado de quadrinhos nacional, né? Antigamente acho que a gente teve momentos, né? Mas você acha que, por exemplo, você é pós-graduado recentemente em quadrinhos, né? Em teoria da comunicação, mas o meu objeto de estudo foi história em quadrinhos, assim. Eu sempre me dediquei no academicismo ao estudo dos quadrinhos. Você tem algum nome assim que você fala para molecada? De fora é legal você ver, por exemplo, como é que chama aquele cara? Milan Manara? Milo Manara, italiano, Manara. Né? Pra molecada eu não diria, né? Porque o conteúdo do trabalho do Milo Manara é bem adulto, né? Mas assim, ele é um grande 4 artista. nomes. O Milo Manara é um grande artista. O Will Eisner é uma referência. O Moebius é uma figura, um desenhista genial, assim. Tem um cara chamado Alberto Breccia, que é um uruguaio que começou a ficar famoso na Argentina, que é um dos grandes desenhistas latino-americanos, assim, influenciou Frank Miller, que também é uma outra referência. Todos esses caras são geniais, assim. E Brasil? Giraldo, Enfio? No Brasil, Giraldo, Enfio, Laerte, Luiz G. Tem uma nova geração muito boa aí, Rafael Grampar, um grande desenhista. Todos esses caras vale a pena a gente buscar como referência. Eu soube que você está num projeto aí de montar um curso de quadrinhos. Sim. É verdade? Qual é a ideia? O que você tem É verdade, é verdade. Eu já havia tido experiência de dar algumas oficinas de quadrinhos e tal. E eu sempre trabalhei com a coisa de, às vezes, trabalhar com pessoas que não tinham conhecimento de desenho, mas ajudava elas a chegarem num resultado de uma narrativa. Imaginar, vamos pensar numa redação. Tá, agora, visualmente, como que a gente vai chegar nisso, né? Então era meio que, vamos contar uma história com imagem, assim. Então eu trabalhava com pessoas que não tinham conhecimento de desenho, mas induzia elas a se expressar com traço numa narrativa. Que eu acho que de repente é até mais interessante do que você ser um grande desenhista tecnicamente, no quadrinhos, é você ter muita personalidade naquilo que você faz. Temos exemplos interessantes. Angeli, é isso? Mas o Angeli é um grande desenhista. Ele tem um estilo muito forte. Assim como, por exemplo, quem gosta de Angeli, acho que vai ter que conhecer o trabalho do Robert Crumb, por exemplo, que também é um cara que tem um traço muito particular. Mas é uma escola, né? O Robert Crumb, ele é uma escola viva, né, de quadrinhos. Se o Angeli souber que eu insinuei por acaso que ele não desenha, é capaz de ele mandar o Bob Cuspe me dar uma cuspida. Mas eu gosto. Mas é isso, Angeli, é só... Não, eu gosto muito do trabalho do Angeli, assim, da galera que começou ali no final da década de 70, o Angeli mais
pro começo dos 80, né, que teve mais destaque, mas toda essa galera eu gosto muito, os irmãos Caruso, o Luiz G, o Laerte, eles têm trabalhos bastante peculiares, assim, mas muito ricos, assim. Foi uma época de quadrinhos no Brasil que... Para fechar, você acha que o quadrinho 70, 80, pela época que nós vivíamos, na ditadura e etc., nós tínhamos mais argumento, roteiro, história? Eu acho que a gente tinha... A gente não, né? Porque eu não vivi essa época. Mas existia sim, é algo desafiador a se fazer. É interessante se tocar nisso porque eu estava pensando hoje mesmo na questão das charges né, da época, que muitas delas, na verdade, elas não tinham uma crítica de cunho político, e sim econômico, né? Talvez até fosse uma forma de ser menos barrado, não sei. Driblar a censura. Mas eu acho que, na verdade, os argumentos para o desenvolvimento de um roteiro, eles estão em qualquer lugar. Eu defendo os quadrinhos como uma linguagem de inúmeras possibilidades. Eu acho que como linguagem, ela pode falar de qualquer coisa, sabe? Ela não tem que ser crítica, ela não tem que ser só de aventura, ela pode fazer qualquer coisa. Assim. O quadrinhos ele é muito rico por isso, porque as possibilidades elas não acabam em termos de história. Perfeito. Então fica o convite para você no futuro dar uma palestra para a gente. Tá, seria um prazer. Eu conversei com o Felipe e acho que a gente vai ter que voltar para uma nova entrevista e pegar um segmento do quadrinho, assim. Sim, uma claro. linguagem específica. Acho que tem bastante assunto para a gente falar. Sempre um prazer. Quer falar alguma coisa para os nossos colegas do clube? Não, eu quero agradecer o fato de estar aqui falando de algo que eu gosto muito. Espero que vocês gostem também. Eu participo do Clube do Designer, então estarei lá para quem quiser trocar ideia, trocar figurinha, fiquem à vontade. E é isso aí. Valeu, irmão. Obrigado. Até uma próxima, gente.